Ele já havia vendido. E a diferença entre Esaú e Jacob é a diferença que há hoje em dia entre nós outros. Há quienes valoram mais as coisas espirituais, há quienes valoram mais as coisas espirituais e há quienes valoram mais as coisas desta terra. É decir, há quienes cambiam as bendições de Deus por um platillo. Um prato de comer significa o seguinte, a necessidade daquele momento. Qual é a necessidade do momento? A necessidade do momento é que necessito de uma pareja. Então, eu por la pareja, dejo a bendição de Deus porque quero a pareja. Você se vai satisfazer. Pero assim como a comida acaba, as coisas, as demais acabam. Lo que vem de Deus permanece. A diferença entre Esaú e Jacob é esta. Jacob, ele valorava as coisas espirituais. Ele queria a bendição. Esaú, não. Esaú se creía muito. Ele se confiava muito, porque ele sabia caçar, porque ele era mais listo que seu irmão, aparentemente, me explico? Ele dizia, para que quero esta bendição, se eu aqui tenho minha bendição, aqui minha bendição, aqui minha bendição, eu consigo solito, me explico? Pero aí, essa é a diferença que há na igreja, entre valorar as coisas do cielo espirituales, as bendições de Deus para mim e as coisas terrenales. Como funciona isso na prática? As coisas de Deus não têm o tempo, você não sabe quando vai chegar. Tarda mais, às vezes é mais difícil, é complicado, exige sacrifício, renúncia. Las de la terra é rápido, pero também se acaba aqui, rápido. Viene fácil, se va fácil. E aí está delante de você. Você tem duas opções em sua vida. Se você quer a bendição de Deus, você vai ter que esperar e viver de acordo com o que Deus exige. Se você quer as coisas a sua maneira, adelante. Pero não tendo a bendição de Deus. Não tendo a bendição de Deus, prepare-se, porque vai ter problemas. E não tendo a Deus com você, não lhe vai ir bem. Não sei se me explico mais ou menos. Todo nesta vida temos dois caminhos a tomar. Ou o caminho natural da terra, ou o caminho que nos manda Deus através de sua palavra. Quem me está compreendendo? Se você entende isto, você quando está delante de uma necessidade, você não se vai desesperar. Você vai confiar em quem? Em Deus. Valora a bendição de Deus. Quanta gente deixou de vir à igreja porque preferiu um noivo e uma novia? Foram muitos. Se esperasse, seriam bendecidos. Pero preferiram o momento. ¿Me explico? Quantas pessoas que por dinheiro, deixaram de vir à igreja? É que tenho que trabalhar, pastor, tenho esta necessidade, tenho que trabalhar, é verdade, tenho que trabalhar, pero valora a bendição de Deus. Não cambia a bendição de Deus, ou o que Deus tem para você, por nada, nem por nadie. Amém? E nesse momento, seu irmão queria matá-lo, ele teve que sair quê? Correndo, huyendo, rápido. Ele teve que huir, porque ele estava ameaçado de morte, seu irmão era muito mais forte, era muito mais poderoso, e ele teve que sair. Sua mamã agarrou, preparou para ele uma bolsa, pôs dentro no azeite naquela época era como dinheiro, ele podia cambiar o azeite por algo, e ele se foi ao deserto, para tentar encontrar a casa de seu tio, em donde ele podia estar refugiado por uns dias, e ele foi no deserto, sem nada, sem dinheiro, sem recursos, sem família, sem nada, e durante a noite, você sabe, o deserto é muito frio, e ele se acostou para dormir. Mientras tanto, Jacob saiu de Berseba e viajou hacia Harán. 11. A la caída del sol, chegou a um bom lugar para quê? Mientras dormia, sonhou com uma escalera que se estendia desde a terra hasta el cielo, e viu a los ángeles de Deus que subiam e bajavam por ella. En la parte de la escalera estava el Senhor superior, quien le dijo, yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirá en todas las direcciones, hacia el oriente, el occidente, hacia el norte y el sur. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. 15. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Entonces Jacob, ¿qué hizo? Se despertó del sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no me di cuenta. Pero también tuvo temor y dijo, qué temible es este lugar. No es ni más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma de ¿dónde?
Míreme usted, por favor. Quando Jacob estava em el peor momento de sua vida, não havia nadie, não havia dinheiro, recursos, não havia nada. Em um deserto, literalmente deserto, solo, foi quando ele teve uma experiência com Deus. E isso nos mostra que hasta os dias de hoje, são os piores momentos de la vida que temos nós outros na experiência com quem? Com Deus. Já é quando não temos recursos, é quando já não temos pessoas com as que podemos contar, é quando hasta temos que dormir, recostar a cabeça em quê? Sobre uma pedra. Recostar a cabeça em uma pedra é tocar fundo, é não ter nenhum lugar para estar seguro. O deserto é um lugar peligroso, aún mais nesta época. ¿Sí me deu a entender? E foi neste momento que Jacob teve um sonho em donde Deus lhe falou e lhe mostrou todo o que iba a ser. Deus entrou en el sueño e lhe mostrou todo o que iba a ser. Ele disse, primeiramente, eu sou o Deus de tu abuelo, Abraão, e eu sou o Deus de tu padre. E já que a ti tu padre te considerou el heredero, eu me apresento a ti. E aí Deus disse, mira lo que vou fazer com tu vida a partir de hoje. Incluso a terra em donde estás acostado vai ser tuya. Este lugar em donde has sido humillado vas a ser honrado. Amém? Deus le hizo ¿qué? Sonhar. Deus le hizo ver. É igual que você quando chega aqui e você vê por la televisão, você empieza a sonhar com a família unida, a sonhar com a economia restaurada, a ver-se a si mesmo viajando, conquistando, salindo adelante, sendo feliz no amor, ou não? Deus nos hace ¿qué? Sonhar. Deus nos hace imaginar. E Deus hizo que ele sonhasse. Quando ele se despertou, ele disse, Deus está aqui. E eu não me di conta. Quantas pessoas que passam aqui adelante e não se dão conta de que Deus está aqui? Quantas pessoas que quizás passam aqui adelante hasta querendo quitar-se a vida? Quantas pessoas que quizás não passam aqui a diário em frente à igreja? Pedindo para Deus uma señal, uma ajuda, um socorro, desesperadas. Elas estão delante de la puerta de quê? Del cielo, delante de Deus e não se dão quê? Não se dão quê? Conta, caramba, Deus estava aqui e eu não sabia. Ou seja, que Deus está aqui hoje e você não se dá conta. Ele lhe está falando, lhe está orientando, quer fazer uma aliança com você. Não lhe trajo aqui hoje para um dia qualquer. Ele quer fazer uma aliança com você. Ele quer entrar em sua vida e mostrar quão grande Ele é. Mostrar que você pode lograr com Ele muito mais do que você já haya logrado sem Ele. Amém. Ele quer revelar-se a você. Eu sou o Deus al que oravas, al que pedias, al que quando choravas, clamavas. Eu sou este Deus, eu estou aqui. Pero para que você se dê conta, você tem que a vezes tocar fundo, porque quando você toca fundo, você quebranta seu coração. Você se põe mais humilde. Ou não é verdade? Quando ele se despertou, e aí está um secreto, você tem que despertar-se. Não tem só que estar sonhando, imaginando, querendo. Você tem que despertar. Despierta. Despierta. Você já imaginou, você já sonhou? Agora despierta. Vá à realidade. Porque o que você ha visto aqui em sua mente, pronto você vai ver em sua vida. Amém. Quando ele despertou, o que foi o que ele hizo? Versículo 18. A la mañana siguiente, Jacob despertou muito temprano e erigió na columna comemorativa a pedra em la que havia repousado a cabeça. E depois que isso? Derramou aceite de oliva sobre ella. Chamou aquele lugar Betel, que significa casa de Deus, aunque antes se chamava luz. Luego Jacob hizo el siguiente voto: si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será ciertamente será mi Dios. Y esta piedra que levanté como columna será un lugar de adoración a Dios, y yo le daré a Dios una 10ª parte de todo lo que Él me dé. Míreme usted, por favor. Jacob hizo um voto a Deus. Jacob hizo um voto, um pacto, uma aliança, uma promessa a Deus. E ele le pediu a Deus que le acompanhasse, que le diese proteção, le pediu a Deus que le diese salud e necessidades básicas materiais, roupa, comida.
Foi neste dia que Jacob oficializou seu pacto com Deus. E como ele oficializou? Ele disse: a partir de hoje serás mi Deus. E que significa ser mi Deus? A um Deus se ele obedece, sigue, se somete, se adora, ou não? Quem é o Deus de sua vida? Quem é o Deus de sua vida? Porque se o Deus da Bíblia, o Senhor Jesus, ele passa a ser seu Deus, e você oficializa um pacto com ele, o que ele passou a Jacob, ele vai passar a você. Porque Jacob depois foi a trabalhar na casa de seu tio, prosperou, formou família, e no dia depois de anos que ele volviu a encontrar-se com seu irmão queria matá-lo, e quando seu irmão se encontrou com ele, ambos se abraçaram, se besaram, se reconciliaram, hicieron transferências bancárias um ao outro. Sabia disso? Esaú, quando supo que Jacob regressava, Esaú queria que eu vou matá-lo, porque ele se volviu rico, porque ele agarrou mi herência, mi bendição. E Jacob, desesperado, ele mandou que foram seus filhos adelante, ele passou todo. E quando ele viu a seu irmão, ele se inclinou a seu irmão, porque depois Jacob já havia lutado com Deus, já havia nascido de novo. Deus já havia dicho assim: agora já não te chamarás Jacob, te vai a chamar que Israel. Essa hora que cambia tu nome, cambia tua identidade, cambia tua vida. E quando ele volviu, já não era mais aquele mesmo Jacob de antes. Quando seu irmão lo viu, eles se reconciliaram, se abraçaram, se beijaram. Ele disse assim: mira, aqui está para ti este regalo. Ele: não, que era para ti, eu já tenho muito, toma isto para ti. E quedaram cambiando os regalos. Todo isso passou porque ele hizo um voto a quem? Ele disse: a partir de hoje, ele estava em um deserto, não tinha como construir um altar. Ele agarrou na pedra lá que estava acostado, a única coisa que ele tinha que era aceite, e ele derramou o aceite sobre a pedra e disse: a partir de hoje tu serás meu Deus, guía-me, cuida-me, protege-me, e eu vou fazer o que tu me mandes. Por favor, não me deixe faltar comida e roupa, me dê proteção e me guie neste viaje que eu nem sei por onde estou indo, e me haga volver a casa de meu padre teniendo paz. Eu não quero viver peleado com meu irmão por toda a vida. E todo isso, o que ele havia pedido, se cumpriu. Amém? E foi solamente depois que ele hizo de Deus, su Deus, que entrou a parte del dízimo. Você vê que há gente que se molesta quando habla de dízimo, ou há quienes não dão o dízimo, ou há quienes têm está incômodo em hablar de dinheiro na igreja. Sabe por que ele incomoda? Porque Jesus não é su Deus. Sabe por que a você não le gusta que hablemos de dinheiro? Porque o dinheiro é su Deus. Sabe por que você não dá o dízimo e você pensa que é muito, que você pensa que está dando à igreja? Porque você todavia não se convertiu ao evangelho. É por isso que ele incomoda, por isso que você não hace, por isso que você é inconstante, por isso que você hace muita cuenta, e você vê se é possível dar. Porque depois que ele disse: tu serás mi Deus, foi aí que ele decidiu: eu te vou dar a 10ª parte de todo. A partir de hoje, que tu eres mi Deus, todo o que eu ganhe, a 10ª parte eu te vou dar. Não é difícil dar a 10ª parte, o 10%, quando você já deu o 100%. Se eu me entreguei, minhas finanças também foram entregadas juntos. Amém. Quem compreendeu, gente? Pastor, como hago para que as bendições de Deus cheguem a minha vida? Haga um pacto com Ele. Oficializa uma aliança com Ele. A partir de hoje, haga de Jesus su Deus. Não um Deus. Su Deus. Que quizás você hace de Jesus su Deus, e o bebê também é um Deus, e meu coche também é um Deus, e a todo isso eu adoro, eu me inclino, eu quero. Não. Não, pastor, eu creio em Jesus, até me tatuei Jesus aqui. Não estou falando disso. Quem quer fazer uma aliança com Deus? Você vai preparar a partir de hoje um bebê de 8 meses. Tem que ser de 8, está bem? Mira como é Deus. Pastor, e se eu lhe hago uma promessa de seguir a Deus e falho, e peco, o que hago? Ele nunca vai abandonar a você. Ao menos que você o abandone. Deus lhe vai ajudar. Amém? Pero pastor, eu tenho minhas crises. Há dias que eu não quero nem vir à igreja. O que hago? Deus não lhe vai abandonar. Deus não se vai vingar de você. Ele não lhe vai castigar. Pero se você sabe o que é correto e não lo hace,
Você solamente retrasa as coisas que Deus quer fazer em sua vida. Ele lhe vai ajudar. E se você passa por alguma dificuldade ou por pressões e a família critica e os amigos se burlam e, pastor, e a hora que eu dije, me entreguei a Jesus, fiz um pacto com ele, agora meu noivo já não quer mais estar comigo porque ele quer ter sexo sem matrimônio, o que hago? Ou você agarra o platillo de lentejas, ou você espera a bendição de Deus. E é melhor que essa pessoa se vaya, porque ela mostra que só queria seu corpo, não queria você. Deja, Deus vai guiar a você, Ele vai cuidar. Pastor, desde que me hice fiel a Deus e estou firme aqui na igreja, e agora, como está minha economia? E Deus não está comigo, Ele está com você, não se desespere. Amém? Nós somos diferentes, elegimos outro caminho. Se queremos andar com Ele, temos que fazer o que Ele pide e o que Ele agrada. Ele não nos pede que matemos a um ninho, Ele pede que nos matemos a nós, nosso ego, nosso eu, que lhe obedezcamos, que estemos aqui todos os domingos e que hagamos o bem, tanto a Ele como ao próximo. Amém? Não pode ser de palavras, tem que ser com hechos. Ele é seu Deus, Ele quer guiar neste viaje, mas você tem que oficializar esta aliança. E agora, nesta oração, você vai oficializar. Amém? Póngase de pé, por favor.